Olá, queridos! Bem-vindos a esta aula de farmacologia, dando sequência ao estudo dos fármacos hipolipemiantes. Nas partes 1 e 2 da nossa aula, conversamos sobre o metabolismo das lipoproteínas, as dislipidemias, suas classificações, a classificação do risco cardiovascular do nosso paciente e quais são as intervenções não farmacológicas e farmacológicas que devem ser feitas de acordo com a classificação do risco do nosso paciente. Nessa nossa parte da aula agora, parte 3 da aula, conversaremos sobre fármacos hipolipemiantes, em especial as estatinas. Como nós vimos no finalzinho da última aula, nós temos diversas classes de fármacos que podem ser utilizados para a redução dos níveis de colesterol e de triglicerídeos do paciente dislipidêmico, mas de todas essas classes, as estatinas são os fármacos de escolha, o fármaco padrão ouro, o tratamento padrão ouro para o tratamento das dislipidemias. Vamos lá, então, aprender um pouquinho sobre esses fármacos? Amados, as estatinas, elas são chamadas de fármacos inibidores da HMG-CoA redutase. Vocês devem se lembrar que para a síntese do colesterol, a formação endógena do colesterol, é necessária a ação dessa enzima HMG-CoA redutase. Então, as estatinas, elas vão inibir essa enzima e, consequentemente, elas inibem a formação de colesterol, diminuem a formação de colesterol. Os efeitos das estatinas, eles são muito mais proeminentes sobre a lipoproteína LDL do que sobre HDL e triglicerídeos. Então, o principal efeito da estatina é reduzir a LDL, mas as estatinas também aumentam um pouco o HDL e também reduzem um pouco os triglicerídeos, certo? Lembrem-se, nosso principal alvo farmacológico, nossa principal meta terapêutica é reduzir a LDL. Então, olhem um importante efeito que a estatina tem sobre LDL, por isso que esses fármacos são os de escolha aí no tratamento do nosso paciente com dislipidemia. Lembrando aqui a síntese de colesterol. Então, o colesterol, ele é formado lá no fígado a partir de HMG-CoA. Nós temos uma enzima HMG-CoA redutase, e aí nós temos uma cascata subsequente que acontece de formação de diversos mediadores e subprodutos, até que no final dessa cascata nós tenhamos a conversão ao colesterol, formação de colesterol. Vejam que tudo isso é mediado por essa enzima HMG-CoA redutase, que vai, então, fazer a conversão de HMG-CoA a mevalonato. Mevalonato é um dos produtos que são gerados aqui nessa cadeia de formação de colesterol, mas nós também temos a formação de isoprenóides. E essas substâncias, pessoal, elas são muito importantes para adesão de moléculas e proliferação celular. Os isoprenóides, eles estão muito envolvidos com processos inflamatórios. Quando as estatinas aqui inibem a HMG-CoA redutase, né, inibem essa enzima, eu vou ter a diminuição da formação de colesterol, mas eu também tenho a diminuição da formação de todos esses subprodutos dessa via, tá, pessoal? Então, é importante que vocês conheçam exatamente o ponto onde este fármaco atua. Olhem aqui com a prof, observem nesse desenho com o mecanismo de ação das estatinas para redução de LDL, né? Então, nós temos aqui a via de formação do colesterol, então, acetato, HMG-CoA, vem aqui a enzima HMG-CoA redutase, forma o mevalonato, e lá no final nós temos a formação de colesterol. As estatinas, elas vão inibir a HMG-CoA redutase, consequentemente eu não tenho nem a formação de ácido mevalônico ou mevalonato e também não tenho a formação de colesterol. Quando o colesterol fica baixinho no interior da célula, o que essa célula entende? Opa, baixou o nível de colesterol, preciso captar mais colesterol, porque lembrem-se, o colesterol tem uma função fisiológica para a célula, né? Então, para captar mais colesterol, o que a célula faz? Nós temos aqui, ó, a estimulação da síntese de mais receptores de LDL. Lembrem-se, LDL é a lipoproteína que tem a maior concentração de colesterol. Se a célula precisa rapidamente de colesterol, o que ela faz? Aumenta a expressão desses receptores de LDL
para puxar mais partículas LDL para o fígado, para ter essa fonte imediata de colesterol, né? Então, usei um inibidor da HMG-CoA redutase, uma estatina, diminui os níveis intracelulares de colesterol, nós temos o aumento da síntese de receptores de LDL, então esses receptores lá na membrana celular hepática, eles vão captar mais aqui a partícula LDL, né? Então, quanto mais receptor eu tenho na superfície da célula, mais partículas esses receptores conseguem captar, né? E com isso eu consigo puxar um pouco mais de colesterol para o interior da célula. Essa baixa de colesterol que acontece aqui no interior da célula, pessoal, essa diminuição dos níveis de colesterol que acontece aqui no interior da célula faz com que nós também tenhamos uma diminuição da secreção da lipoproteína VLDL, porque lembrem-se, né, a VLDL ela é composta por triglicerídeos e também por uma fração de colesterol. Então, se eu tenho pouco colesterol aqui no interior da célula, eu também tenho uma menor exportação de VLDL. E aí, observem que quando eu uso uma estatina, eu consigo movimentar todas as lipoproteínas, né? Porque eu consigo aqui aumentar a captação de LDL, eu consigo também diminuir a exportação de VLDL, e é por esse motivo que a gente tem uma redução, né, de LDL, tem uma redução de HDL, tem também uma redução de triglicerídeos por conta desse mecanismo de ação do fármaco, tá, queridos? Ó, as estatinas diminuem o colesterol intracelular, consequentemente, aumenta a expressão de receptores de LDL para captar o LDL circulante. Dessa forma, nós temos uma influência sobre todas as lipoproteínas que vão interagir com o receptor LDL. Então, o fígado, quando produz mais receptor LDL, pode captar todas essas lipoproteínas que interagem com o receptor de LDL, né? Como, por exemplo, a própria LDL, o VLDL, triglicerídeos e remanescentes de quilomicrons. Todas essas frações, pessoal, elas são, então, alteradas pela ação das estatinas, né? Através dessa inibição da síntese de colesterol intracelular. A diminuição do LDL pela estatina é a terapia mais validada por estudos clínicos para reduzir a incidência de eventos cardiovasculares. Como eu disse para vocês, o tratamento com estatinas é padrão ouro. Nossa meta terapêutica sempre será reduzir os níveis de LDL, e o fármaco que consegue fazer isso com maior excelência é a estatina, né? Então, é terapia mais validada para estes estudos para reduzir LDL. E lembrem-se, quando a gente reduz LDL, a gente reduz a incidência de eventos cardiovasculares, porque nós estamos falando diretamente da redução aí da formação da placa de aterosclerose ou ainda da estabilização dessa placa, né? Olhem aqui o impacto da redução dos níveis de LDL. Então, ó, impacto da redução dos níveis de LDL para cada 40 miligramas por decilitro de LDL que a gente reduz. Olha o impacto que essa redução de 40 miligramas de LDL por decilitro tem sobre eventos cardiovasculares e sobre a mortalidade. Reduzir 40 miligramas por decilitro de LDL diminui em 25% a necessidade de angioplastia e de ponte de safena no paciente. Reduz em 21% a incidência de acidente vascular encefálico. Reduzir 40 miligramas de decilitro de LDL reduz em 27% o risco de infarto agudo do miocárdio e não aumenta o risco de câncer. Já é sabido que excesso de colesterol é fator de risco para alguns tipos de câncer. Quando a gente consegue controlar isso, consequentemente, a gente também previne esse risco elevado para esses tipos de câncer, né? Então, vejam, pessoal, que aqui nós estamos falando em uma redução de 40 miligramas por decilitro, que tem todo esse impacto. Imaginem que se a gente consegue reduzir ainda mais esses níveis de LDL, a gente potencializa este efeito benéfico e essa redução desses riscos decorrentes do aumento do colesterol, né? Olha que interessante essa meta-análise, uma meta-análise que foi feita com 170 mil pacientes e 26 estudos clínicos. Para cada 40 miligramas de decilitro de redução de LDL, colesterol,
a gente tem uma diminuição da mortalidade por todas as causas em 10%, refletindo em grande parte a redução no número de mortes por doença arterial coronariana, aqui, né, incidência de aterosclerose em artérias coronárias, a gente consegue reduzir essa incidência em 20%, reduzindo em apenas 40 miligramas por decilitro os níveis de colesterol, né? Então, o uso da estatina vai ser sempre indicado como primeira opção, tanto em terapias de prevenção primária, quanto em terapias de prevenção secundária. Nós usaremos a estatina para tratar o paciente que tem dislipidemia, mas ainda não teve nenhum evento cardiovascular associado, e nós também utilizamos as estatinas para tratar o paciente que tem dislipidemia e já teve um evento cardiovascular. Então, por exemplo, um paciente que tem dislipidemia e teve um AVE, né? A gente usa estatina. Um paciente que tem dislipidemia e teve um infarto agudo do miocárdio, a estatina é fármaco de primeira escolha, justamente porque reduz toda essa mortalidade cardiovascular. E nós também utilizamos a estatina em terapia primária. Então, o paciente tem dislipidemia, a gente usa a estatina para evitar que ele tenha um evento cardiovascular, tá? Então, é fármaco de primeira escolha nessas situações. O que é interessante? Eu disse para vocês lá da formação do colesterol, né, que a gente tem a formação de mevalonato e também de isoprenoides, como a estatina inibe a HMG-CoA redutase, também inibe a formação de mevalonato e de isoprenoides. Com isso, a gente tem a diminuição da ativação de proteínas que são responsáveis por um processo inflamatório. E é sabido já que no processo aterosclerótico a gente tem um quadro inflamatório envolvido. Como a gente consegue reduzir esse componente inflamatório, diminuição de moléculas de adesão, por exemplo, a gente consegue também evitar a progressão da doença aterosclerótica. E, além disso, as estatinas também melhoram a biodisponibilidade do óxido nítrico, como nós já estudamos em aulas prévias, óxido nítrico promovendo aí uma importante vasodilatação, né? Além desses efeitos relacionados aí com os vasos, as estatinas também diminuem a incidência de acidente vascular encefálico. O que acontece, queridos, é uma discreta redução da pressão arterial. Nós temos um aumento na mobilização de células endoteliais que são progenitoras, e com isso a gente tem uma melhor estabilidade dessa placa aterosclerótica, né? Isso diminui o risco trombótico, porque a gente tem uma menor chance de rompimento dessa placa. Tem uma melhora de função endotelial, justamente pela mobilização dessas células endoteliais progenitoras, diminuição da inflamação e maior estabilização de placas vulneráveis. Olha, aqui nós temos esquematizado a aterosclerose, né, a placa aqui no interior dessas artérias de médio e grande calibre. Queridos, essa placa ela tende a crescer, isso é progressivo, é uma doença especialmente relacionada com o envelhecimento, né? E conforme essa placa vai crescendo, nós temos obstrução do fluxo sanguíneo, né? Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, um acidente vascular isquêmico, né? Ainda, o que pode acontecer, pessoal, é a incidência, por exemplo, de placas aqui em artéria carótida, né? A placa se ela estiver estabilizada, o risco que tem é de apenas, por exemplo, obstruir o fluxo sanguíneo. Mas se essa placa é instável, fragmentos dessa placa podem se soltar aqui de artéria coronária, por exemplo, e aqui, né, a gente tem irrigação para encéfalo, e aí artérias de calibre muito menor, então um fragmento que numa artéria de grande calibre pode ser irrisório, não provocar grandes consequências, esse fragmento numa artéria de calibre menor pode ser suficiente para provocar uma obstrução e levar a um evento cardiovascular, aí como o acidente vascular encefálico, tá, queridos? Então, as estatinas também vão diminuir a incidência de evento como o acidente vascular encefálico, tanto pela estabilização da placa e impedimento de liberação de partículas da placa, o crescimento da placa também. Tá? Isso já é bem estabelecido na literatura. Dentre os fármacos estatínicos, nós temos diversos representantes. Então, nós temos a simvastatina, a rosuvastatina, a atorvastatina, lovastatina, a pitavastatina, pravastatina, que são todos fármacos que nós chamamos de estatinas, tá, queridos?
a diminuição de LDL vai variar muito entre essas estatinas. E essa diminuição está diretamente relacionada com a dose do fármaco. Então, aqui nós não temos, assim, como nós estudamos lá com os antipertensivos, por exemplo, de primeira, segunda, terceira geração, aqui nós vamos classificar as estatinas como fármacos de alta potência, potência baixa e potência moderada, de acordo com a dose de cada um desses fármacos. Olha, deixa a prof. exemplificar aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, a pravastatina. Aqui nesse gráfico nós temos a redução que vai acontecer nos níveis de LDL colesterol. Então, se eu utilizar a pravastatina 10 miligramas no nosso paciente, a gente vai ter uma redução aí um pouco maior de 15%. Se eu uso a pravastatina numa dose de 80, eu consigo chegar próximo a uma redução em torno de 30% dos níveis de colesterol. Agora vamos pegar aqui a simvastatina, uma outra estatina. A dose de 10 miligramas da simvastatina já promove um efeito de redução de LDL maior do que a maior dose da pravastatina. Então vejam que esse fármaco tem uma potência maior. Olhem a dose de 80 miligramas aqui da simvastatina, a gente tem uma redução pouco maior do que 45% dos níveis de LDL. Agora, se vocês pegarem atorvastatina e rosuvastatina, observem que a redução dos níveis de colesterol com esses fármacos é ainda mais alta. Aqui, 80 miligramas de atorvastatina promove uma redução muito semelhante à redução que a rosuvastatina consegue produzir com uma dose de 40 miligramas. Isso é muito importante, né, pessoal? Porque quanto maior a dose de fármaco que nós precisamos utilizar para tratar o nosso paciente, maior é a chance de ocorrência de efeitos adversos. Por isso que é interessante nós termos fármacos que tenham alta potência com doses mais baixas, porque a gente consegue minimizar a incidência de efeitos adversos. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui é para a famosa regra dos 6 das estatinas. Isso é um assunto bastante abordado em questões de concurso, de residência também, né? Porque imagina-se que dobrando a dose da estatina, teoricamente, dobraria-se essa redução. Então, por exemplo, 10 miligramas de estatina faz aqui uma redução em torno de 30 e pouquinhos por cento. Então, se eu utilizasse 20 miligramas de simvastatina, eu teria que ter uma redução o dobro também, né, de quase 60, mas isso não acontece com as estatinas. Cada vez que a gente dobra a dose de uma estatina, a gente consegue uma redução média adicional em torno de 6%. Então, se eu dobro de 10 para 20 miligramas de simvastatina, eu aumento essa redução em torno de 6%. Se eu dobro de 20 para 40, eu aumento essa redução em mais 6%. E assim sucessivamente. E esse é um efeito observado com todas as estatinas, tá, queridos? Essa é a regra dos 6. Para cada vez que você dobra a dose da estatina, você consegue um aumento aí adicional de 6% na redução do colesterol, tá? E como é que as estatinas são classificadas? Elas são classificadas de acordo com as suas potências. Esse é um slide bastante importante dessa aula, porque ele traz um resumo da classificação das estatinas e também quando é que a gente usa cada uma delas de acordo com o risco do nosso paciente. Observem aqui com a prof, ó, estatina de baixa potência, elas vão conseguir reduzir o colesterol abaixo de, o colesterol LDL, né, abaixo de 30%. Então aqui eu vou ter a estatina em dose baixa, pravastatina de 10 a 20 miligramas dia, lovastatina 20 miligramas, pitavastatina 1 miligrama dia. Agora vejam aqui, ó, se eu aumento a dose da simvastatina, por exemplo, de 10 para 20 a 40 miligramas dia, eu já consigo uma potência moderada com esse fármaco, uma redução de 30 a 50% de LDL. E nós temos os fármacos de alta potência, que a gente consegue uma redução superior a 50% na LDL. E quais são esses fármacos de alta potência? A rosuvastatina, na dose de 20 a 40 miligramas dia, e a atorvastatina, na dose de 40 a 80 miligramas dia. Tá, queridos? Então, vejam, se eu utilizar a rosuvastatina em uma dose mais baixinha, de 5 a 10 miligramas dia, ela já é considerada uma estatina
de potência moderada, né? Atorvastatina, mesma coisa. Se eu uso em uma dose mais baixa, de 10 a 20, eu tenho um fármaco em potência moderada. Prof, por que a gente não usa, então, a simvastatina em uma dose maior aqui, 80 miligramas de simvastatina para eu ter alta potência? Queridos, a dose máxima de simvastatina utilizada aí no nosso paciente vai ser 40 miligramas dia, tá? Doses superiores a 40 miligramas dia tem uma chance muito grande de incidência de efeitos adversos. Então, se você precisa de uma estatina de alta potência, você escolherá aqui ou a rosuvastatina ou a atorvastatina nessas doses preconizadas, que a gente consegue uma redução aí de mais de 50% da LDL, né? Geralmente, pessoal, como é que a gente divide o uso dessas estatinas de acordo com o risco cardiovascular do nosso paciente? Se o paciente tem um risco cardiovascular baixo, aquele risco que a gente viu lá na escala de Framingham, né, que a gente faz estratificação do risco, e aí ele deu um risco cardiovascular aqui baixo, nós podemos utilizar uma estatina de baixa potência. Se ele tem risco alto ou intermediário, nós podemos utilizar uma estatina de potência moderada. Agora, se o paciente tem risco altíssimo ou alto, a gente pode utilizar uma uma estatina de alta potência, tá? Vejam que o meu paciente com risco alto, ele pode receber uma estatina de potência moderada ou uma estatina de potência alta. E aqui vai ficar a critério do médico para avaliar todas as comorbidades que esse paciente tenha e também um fator que interfere diretamente aqui na escolha da potência da estatina é o nível de LDL, qual é a meta terapêutica desse paciente. Preciso manter esse paciente com níveis de LDL abaixo de 70. Para a gente conseguir uma redução tão substancial de LDL, eu preciso de uma estatina de alta potência, porque eu preciso reduzir mais de 50% o nível de LDL circulante. Isso eu não vou conseguir com uma estatina de potência moderada ou uma estatina de potência baixa. Então, amados, você sempre tem que prestar atenção, levar em conta qual é o risco e qual é a meta terapêutica que eu tenho para o LDL. Quanto que eu preciso chegar, enquanto eu preciso chegar o LDL desse paciente. E aí pensem, se eu preciso de uma redução de 55%, eu já preciso utilizar uma estatina de alta potência. Se eu preciso de uma redução mais moderada de LDL, eu posso utilizar aqui uma estatina que tenha uma potência moderada. Então, para escolher a estatina e a dose, vocês vão levar em conta qual é o risco do paciente e também qual é a meta de LDL que vocês precisam atingir, certo? Olha aí, um resuminho, né? Sei que vocês gostam dessas tabelas que vêm resumidinhas assim, mais didáticas, mas vejam aqui, uma recomendação para o uso das estatinas de acordo com o risco do paciente, então risco baixo, intermediário, alto ou muito alto, e com os níveis de LDL. Se nosso paciente tem nível de LDL abaixo de 55, e a gente precisa fazer aqui, né, um tratamento pensando na prevenção de evento cardiovascular, vejam, a gente pode fazer só modificação de estilo de vida. Se esse paciente já tem aqui LDL colesterol, por exemplo, entre 101 e 116, mas o risco cardiovascular dele é baixo, eu posso tentar aqui a mudança de estilo de vida por 6 meses, e daí eu reavalio o paciente. Mas se ele já tem risco intermediário, aqui o médico já pode considerar utilizar uma estatina. Agora, se esse paciente tiver risco alto ou muito alto para valores de LDL colesterol acima de 100, já tem aqui recomendação de prescrição de estatinas, justamente para prevenção de risco cardiovascular. O mesmo acontece para todos os pacientes, independente do risco que ele tenha, mas que eles tenham níveis de LDL acima de 190 miligrama por decilitro. Nesses níveis, já tem que associar a estatina, porque lembrem-se, né, LDL acima de 190 é risco altíssimo de evento cardiovascular no nosso paciente, tá? Então, reforçando com vocês, talvez essa seja a grande cerejinha do bolo para auxiliá-los na escolha do fármaco, em que momento começa a tratar ou não,
vocês têm que ver o risco cardiovascular desse paciente, fazer a estratificação de risco de acordo com a escala de Framingham, tem que ver os níveis de LDL, como estão esses níveis de LDL, e qual é a meta para o LDL. Então, o paciente tem risco tal, preciso ter meta de LDL tal. Poxa, eu vou ter que reduzir aqui LDL em 55%. Preciso de uma estatina de alta potência. Preciso reduzir LDL bem pouquinho, pode utilizar uma estatina de baixa potência. É esse raciocínio clínico que vocês precisam fazer aqui para escolher o fármaco ideal para tratar o paciente de vocês, certo? Outra particularidade das estatinas, elas devem ser administradas em dose única, todas as estatinas são tomadas em dose diária, uma vez ao dia, e a maioria delas, é tomada à noite, exceto as estatinas que têm tempo de meia-vida mais longo, como a rosuvastatina, a atorvastatina e a pitavastatina. Olha o tempo de meia-vida aqui da rosuvastatina, em torno de 20 horas. Da atorvastatina, em torno de 14 horas. Da pitavastatina, em torno de 12. Mas veja um tempo de meia-vida plasmático aqui da simvastatina, de 1 a 2 horas, né? É sabido já que a maior síntese de colesterol acontece à noite, geralmente de madrugada, é o momento que o nosso organismo mais sintetiza colesterol. Então, se essa estatina ela tem um tempo de meia-vida curto, o paciente tem que tomar esse fármaco à noite, para que no momento em que a gente tem uma maior formação de colesterol, nós tenhamos fármaco biodisponível para bloquear, inibir a enzima HMG-CoA redutase e a gente conseguir fazer uma reversão da produção de colesterol, né? Uma diminuição da produção de colesterol. Imaginem que o nosso paciente tome lá a simvastatina no horário da manhã, até o horário da noite, início da madrugada, que é onde tem o maior pico de formação de colesterol, já não tem mais uma grande quantidade de fármaco biodisponível para inibir a HMG-CoA redutase e o colesterol continua sendo formado. Aqui, mais uma vez, a importância de escolher o fármaco certo, escolher a dose certa, a via de administração correta, pessoal, especialmente orientar muito bem o paciente sobre a importância de tomar o fármaco no horário correto, tá? Explicar que tem que tomar naquele horário, porque senão o medicamento não vai ter o efeito desejado. Agora, se vocês estiverem tratando o paciente com uma estatina, como a rosuvastatina ou a ator, ou ainda a pitavastatina, que tem tempo de meia-vida plasmático mais longo, aí esses fármacos podem ser administrados em qualquer horário do dia, tá bem? Bom, as estatinas são contraindicadas em mulheres gestantes com probabilidade de engravidar ou amamentando. A gente sabe que o colesterol tem funções fisiológicas importantes, né? O feto precisa de colesterol também para ser formado. Utilizar aí as estatinas pode tanto levar à má formação fetal, mas também a probabilidade de que o fármaco atravesse a barreira placentária e também exerça efeitos hipocolesterolêmicos no feto, e isso pode também levar à morte fetal, aborto, tá? Então, em gestantes não se usa estatinas, nem em mulheres amamentando, justamente também porque o fármaco pode passar para o bebê através do leite, aí o bebê também ter hipocolesterolemia, né? O que também pode ser prejudicial, baixos níveis de colesterol podem ser prejudiciais para um organismo que não tem dislipidemia. Crianças também não se usa geralmente as estatinas, só em casos mais graves, mas em crianças com casos não graves, as resinas, que são os fármacos que sequestram ácidos biliares, são a primeira escolha para o tratamento da dislipidemia. E em idosos, pessoal, pode utilizar a estatina? Pode, mas tem que utilizar com cautela e em doses mais baixas, porque essa população tem uma maior chance de ocorrência de efeitos adversos. E quais efeitos adversos são esses? São efeitos adversos dose dependente, né? Então, quanto maior a dose do fármaco que a gente usa, maior é a chance de ocorrência de efeitos adversos. Como as estatinas de maior potência, elas são utilizadas em doses mais baixas, nós temos uma menor incidência de efeitos adversos com as estatinas de maior potência. Então, rosuvastatina e atorvastatina, dentre as estatinas,
são os fármacos que têm menor incidência de efeitos adversos, né? Como eu disse para vocês, esses efeitos são dose dependentes. No geral, as estatinas são fármacos super bem tolerados, os efeitos adversos geralmente são leves, os mais comuns são os efeitos adversos gastrointestinais, e eles tendem a ser revertidos quando a gente descontinua o uso do fármaco, né? Então, os efeitos adversos mais comuns são leves. Entretanto, tem alguns efeitos adversos que não são tão comuns, mas que são mais preocupantes em relação ao uso das estatinas. Que efeitos adversos são esses? A miopatia, que é o efeito adverso mais comum, assim, tirando esses efeitos mais leves, né? Então, por exemplo, queixas musculares ocorrem em 10% dos pacientes que tomam estatinas. E essas queixas musculares podem variar desde uma miosite até a rabdomiólise, né? Então, isso acaba que pode limitar a adesão ao tratamento farmacológico. Ainda, pessoal, 1% dos pacientes que são tratados com estatinas, eles podem apresentar uma toxicidade hepática. Então, nós temos um aumento das transaminases, né, ALT em especial, 3 vezes o valor limite superior ao normal, tá? Então, até 3 vezes um aumento de ALT não indicaria a suspensão do uso da estatina. Mas quando a estatina leva a um aumento de ALT 3 vezes o valor superior ao normal, aí já seria indicativo de suspensão do uso do fármaco por conta desta hepatotoxicidade. Ainda em pacientes que tenham infecção hepática ativa ou uma disfunção hepática grave, já recomenda-se suspensão definitiva do fármaco. As estatinas não são fármacos de primeira escolha para pacientes que tenham essa disfunção hepática grave, justamente porque nesses pacientes a chance de ocorrência de uma toxicidade hepática é muito maior do que nos pacientes que não têm alterações hepáticas, tá, queridos? Paciente que toma estatina precisa ser monitorizado. Como é que vocês farão esse monitoramento? Então, vocês vão dosar a ALT, né, dosa-se também a AST, a alanina e aspartato aminotransferase, mas o mais comum é a dosagem da ALT. Então, é feita uma dosagem basal antes do início do tratamento com o fármaco, e aí vocês vão fazer novas dosagens 3 e 6 meses após o início do tratamento. Pacientes que têm um aumento das transaminases 3 vezes o limite superior ao normal, né, ou seja, aumentou a ALT 3 vezes acima do normal, é feita a suspensão temporária do fármaco, essas enzimas tendem a normalizar. Depois que normalizou a enzima, pode reintroduzir a estatina, mas geralmente com uma dose mais baixa, justamente para prevenir aí a ocorrência desse efeito adverso hepático, né? Ou ainda associar uma estatina de alta potência que tem uma menor incidência de efeitos adversos. O paciente apresentou sintoma muscular, então está com miosite, está com rabdomiólise, está aí com cãibras, que é um efeito adverso que acontece nesses pacientes também, dosa creatina quinase, né? Se o paciente tiver com aumento de creatina quinase 10 vezes acima do limite superior ao normal, também precisa suspender o fármaco, tá? Lembre-se, quando o paciente desenvolve efeitos adversos graves relacionados ao fármaco, é muito difícil que a gente consiga reverter este efeito adverso ou cessar este efeito adverso apenas ajustando a dose. Mas se esse efeito adverso ele for de leve a moderado, a brando, às vezes ajustando a dose a gente consegue contornar este efeito adverso. Mas tem que lembrar também que nós precisamos utilizar uma dose que tenha uma baixa incidência de efeito adverso, mas que tenha a eficácia terapêutica, né? Às vezes a gente reduz muito a dose para baixar a ocorrência de efeito adverso, mas acaba que também perde o efeito terapêutico. Então, não é válida fazer essa redução. Nós precisamos reduzir a dose ao máximo possível, que ela ainda tenha efeito terapêutico e que tenha baixa incidência de efeitos adversos, tá, queridos? Bom, deixo aqui para vocês as referências que foram utilizadas para a elaboração desta aula. Caso vocês tenham dúvidas, podem entrar em contato, manda mensagem, pede socorro, a Prof está aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem. Eu agradeço pela companhia nessa nossa videoaula, esse primeiro momento, né,
quando nós começamos aí a falar sobre os fármacos que reduzem o colesterol em especial. E aguardo vocês, então, nas nossas próximas videoaulas, que são sobre os outros fármacos não estatínicos que também reduzem colesterol e que também reduzem os níveis de triglicerídeos. Obrigada pela companhia, um beijão, fiquem com Deus.